muitas vezes o cliente vem pra gente, minha dificuldade é contratar. De vocês, de todo mundo. A gente tem vivido um momento desafiador no termo de recrutamento, né? Então isso é sabido e a gente tem aprendido coisas novas e atualizado. A maneira como a gente fazia recrutamento e seleção há 5 anos atrás não é a mesma. Os colaboradores, os candidatos estão com outro olhar, com outra preocupação, com outros critérios. A empresa tem que ser atrativa para eles, não só eles atrativos para a empresa. Exatamente. Então, a gente tem se falado sobre marca empregadora, o quanto que a presença, a forma como a empresa se declara, a forma como a empresa conduz ali, tudo baseado em valores, Sim. O quanto que isso impacta e para quem está fora. Sabe? Eu me identifico com essa Sim. empresa, eu me vejo numa empresa que valoriza esse tipo de coisa, Sim. esse tipo de comportamento. Então o cenário é completamente diferente. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira. Hoje com uma convidada extremamente especial, a nossa líder do Departamento de Consultoria de RH, de BPO de RH, Letícia Machado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estamos aí, né? No primeiro dia de gravação do Estúdio Novo. Que honra e que responsabilidade, né? Imagina, a gente que tem essa honra. Que está inaugurando um espaço novo, que está lindo, por sinal. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pela oportunidade e vai ser incrível. Legal. Explica um pouquinho, a gente vai falar de RH, a gente vai falar de um projeto maravilhoso que a gente tem aqui, mas explica um pouquinho, quem é a Letícia, como ela foi parar nesse mundo de RH. Como vim parar aqui, né? Bom, eu, Letícia, filha de Deus, uma família incrível, sou filha, sou tia, sou irmã, sou noiva e tenho aí uns 15 anos de vida dentro do RH e hoje estou muito feliz de estar à frente do nosso time de BPO de RH, um time de feras profissionais incríveis. Tem sido muito bacana contribuir com a construção do RH dentro dos nossos clientes, levar um pouquinho da nossa cultura para deles, construir junto a cultura deles, tem sido maravilhoso. Legal. E eu sempre explico, né, para os empresários que é uma característica da Silveira Contabilidade. A gente sempre está de olho numa dor do cliente, principalmente que reflete no que envolve a gente, né, a contabilidade, no caso do departamento pessoal, porque a gente sempre define de forma diferente e isso é muito comum de ter confusão. Departamento pessoal, DP, administração de pessoal, versus RH. E em muitas empresas isso é tudo junto e misturado, depende do porte da empresa ou dos processos dela. Até aí tudo bem, cada um na sua caixinha, sem conflitar, porque tem que andar de braços, de mãos dadas, né? De mãos dadas. E aí a gente começou a perceber uma lacuna nas empresas pequenas e de médio porte, que faltava muito a consciência, o conhecimento e a qualidade do RH. Exato. E isso acabava refletindo em graves problemas, em folha de pagamento, em turnover, em rescisão, em custo. E aí a gente veio com essa ideia, que é onde a Letícia está liderando uma equipe maravilhosa, onde a gente, após perceber, ou hoje já sermos acionados, né, pelo cliente nessa necessidade, perceber que o cliente estava com um problema de RH. Sim. E aí a gente entrou com esse projeto lindo, maravilhoso. A gente está até falando nos bastidores aqui, tem 2 anos, é praticamente um bebê, mas graças a Deus já muitos clientes ainda de alto nível de satisfação. Sim. Então isso que nos deixa feliz muito. De perceber que a gente está no caminho certo. Muito, muito gratificante. A Silveira tem esse perfil, né, de olhar para a necessidade do cliente de forma mais profunda, não só superficial. A gente até estava comentando aqui um pouco de entender o que o cliente precisa por trás do que ele está nos solicitando. Muitas vezes tem um relatório ali. Sim. Que, eu costumo mandar todo mês um relatório de admitidos. O que será que esse cliente faz com essa informação? Será que ele conta o tempo de casa? Será que ele usa para alguma ação de endomarketing? Será que tem algum outro... Outra função, né? Alguma outra função, ou algum outro relatório que de repente seria até mais efetivo para o que ele faz.
Então, esse cuidado de olhar, o BPO vem muito complementando isso e também de, como a gente falou, parar de tratar sintoma e começar a tratar as causas, porque o que aparece de monte do problemas de departamento pessoal, né? De problemas de departamento pessoal. Atraso nas informações, erros, né? Que acaba batendo, caindo ali Na folha. na folha, no salário da pessoa. E quando a gente começa a olhar mais a fundo, será que é um problema que ele tem dentro do time do RH? Sim. Um pessoal que não fica, quando ele começou a entender o nosso processo de folha, quais são os nossos prazos, como que a gente precisa receber a informação, de repente a pessoa sai. Por que será que essa pessoa do próprio RH não está ficando? Sim. Além da Processo operação, como todo, né? do processo. E o time por trás disso, né? Quem de fato faz o produto, faz o serviço que ele oferece. Será que tem algo ali que dificulta Sim. essa operação e acaba Caindo na aparecendo na aparecendo no meio. folha? E essa sacada foi muito incrível, né? De perceber algo que a gente pode contribuir, algo que a gente entende, porque, né, estando dentro aqui da Silveira, a gente tem essa muito forte, essa parceria com o departamento pessoal, então a gente trabalha ali em conjunto, né, muito complementar, então é muito bacana perceber o efeito positivo que isso tem, quando a gente consegue unir o nosso conhecimento em gestão de pessoas com a gestão de processos. Mas eu acho que isso, sabia que trouxe, fazendo uma reflexão aqui, para a gente tomar a decisão de abrir esse braço, né, que tem 2 anos aí, mas já tem muito sucesso. Eu acho que até é intencional esse bate-papo aqui, para que a gente traga para quem está nos assistindo que isso existe, Sim, né? porque E se não ele é uma nunca coisa viu, e se ele tradicional, nunca né? viu, nós fazemos, né? Então pode Sim. entrar em contato e pedir um diagnóstico, que a gente vai ter todo o prazer de atendê-los. Mas o que foi? Eu acho que a nossa maior certeza é porque a gente viu o nosso RH forte, não só o departamento pessoal, tá, gente? Assim, a gente tá falando da folha de pagamento, que é um dos produtos do core da Silveira Contabilidade. Mas a gente percebeu o nosso interno, com mais de 150 colaboradores já, hoje quase 170, fazendo um excelente trabalho de RH. Hoje temos 5 pessoas, né, e pessoas muito boas, qualificadas no nosso RH, que sempre tinha essa troca com o departamento pessoal e com os novos profissionais que vinham chegando na nossa equipe. Então a gente teve tranquilidade em oferecer exatamente aquilo que a gente faz. Isso Não é? Eu falo que eu nunca me imaginei nesse viés mais de venda, de contato direto com o cliente, de oferecer um serviço, um produto, nunca havia. Não tinha nada a ver comigo. Assim. Eu nunca trabalhei nem numa lojinha perto de casa. Nenhuma sabe? experiência assim. E aí, ao longo da experiência do BPO, eu fui percebendo o quanto é simples vender algo que você sabe que funciona. Você tem certeza que o cara precisa, não é que você tem certeza que ele precisa comprar. Sim. Não é que você quer vender. Sim, né? é que ele precisa e que faz toda a diferença. Então, seria muito difícil vender um BPO de RH tendo um RH interno Ou estremecido. um produto meia boca que você não confia. Exato. Seria muito difícil você vender e ele perguntar, mas você tem como fazer isso? E eu falo, será que eu tenho? A gente não sente segurança, mas Sim. tanto a metodologia criada por trás do BPO traz muito essa segurança do método, quanto a própria cultura que a gente vive aqui dentro. Então a gente sabe que funciona, que a gente vive isso. Legal. E sabe o que a gente percebeu também, né, e você com certeza vai dar sua opinião e concorda, e que a gente estava falando um pouquinho nos bastidores também, é que a gente trabalha a terceirização ela do outsourcing, contábil mesmo, fiscal, departamento pessoal, ela tem a gente no Silveira tem clientes excelentes, grandes, estou falando de porte, tá, gente? A gente tem clientes pequenos, mas tem muitos clientes com um nível de número de funcionários alto. Sim. E mesmo quando você tem 10, a gente começa a fazer uma fase da empresa, você tem 10 funcionários, o ideal era ter já uma estrutura de RH com 0 funcionários, né? Sim. Mas quando começasse, o CNPJ já fez. Mas a gente sabe que a realidade de caixa tudo não é essa. Mas quando você tem mais de 10, mais de 20, ainda está na mão do fundador, que muitas vezes é um engenheiro, que muitas vezes é um cozinheiro, muitas vezes é um... Vem de uma formação extremamente comercial. Ou comercial. Né? Mesmo gostando de gente, ele vai ter dificuldade. Assim,
Cara, primeiro que ele nunca fez uma estruturação de um RH. Sim. Como fazer? Aí o que acontece? A expectativa cai toda em cima da empresa de contabilidade, que é alguém que fala de DP. Né? Assim, alguém que fala de DP. Aí a gente começou, tem um gap ali. E é o quê? Não uma das sócias, né, ou o esposo ou a esposa do dono entrar na empresa e acaba assumindo ali uma parte ali de financeiro, administrativo. É a empresa ir crescendo e você perceber que já com 10 colaboradores você não tem processos bem definidos. Sim. E aí essa equipe começa, de certa forma, a bater cabeça. Até bater a própria cabeça dos sócios, né? Uma na outra, assim, porque, pô, peraí, quem tem que cargo? Né? Se eu vou pedir umas férias, eu peço para quem? Então, ou fica aquele deixa que eu deixo, né? Também. Mas tal pessoa me trouxe solicitação de férias, beleza. Somos sócios aqui. Mas você não mandou pro DP? Não, você não mandou? Não, ou até tem uns mais arrojados ainda. Você não ligou para contabilidade? Para pedir suas férias? Não é assim que funciona. Mas acaba se misturando e a gente super respeita, porque a gente também tem que ter esse lado educativo e ensinar o empresário. Sim. Mas falou, peraí, cara, se tem 10, 15, 20, 30 colaboradores, já tá doendo o RH. Já. Você vai conversar com esse empresário, nossa, gente, crescer mais, mas, gente, não dá não. Já tá difícil agora, imagina quando tiver uma equipe maior. Aí a gente chega e fala, peraí, que eu posso te ajudar. E você tira essa função extremamente estratégica, né? A gente estava falando muito disso. Sim. Me coloca numa equipe que sabe fazer. Sabe, e que vai fazer muito mais rápido, que vai fazer de forma muito menos dolorida. Que, na verdade, é muito sobre isso, né? Quando os nossos projetos do BPO, eles são extremamente personalizados. Sim. Hoje mesmo eu estive conversando com um cliente e ele... E como é que vai ser? Depende da sua operação. E outra, depende da sua prioridade, depende da sua disponibilidade, depende da sua urgência, o quanto esse assunto é urgente para você. Sim. Porque eu posso vir toda semana, eu posso vir uma vez por mês, eu posso vir, a gente pode se falar só de forma online, mas o quanto isso é urgente para o crescimento da sua empresa. Perfeito. A gente sabe onde estamos e onde queremos chegar. Podemos ir a pé, de ônibus, de carro, podemos ir de avião. E essa frequência, essa constância, né, essa energia que a gente deposita nesse assunto é o que vai determinar a velocidade que a gente vai chegar lá. Exatamente. Então, a beleza do BPO é a gente poder entender que diferentes empresas estão em diferentes momentos. Exatamente. Então, a gente fala, Letícia, eu estou entendendo, é muito importante, mas eu viajo muito, eu não tenho disponibilidade para falar com você toda semana. Fechamos um recentemente que foi muito bacana. A gente pensou num projeto, falou, olha, em 4 meses, com uma visita semanal, dá para fazer isso que você está me pedindo. Ele falou, tá bom. E se você fizer quinzenal, a gente iria para 8 meses? Falei, sim, né? Um cálculo simples, é isso. Ele falou, eu acho que vai ser positivo, porque ao longo desse passar mais tempo com vocês, também eu vou criando uma maturidade na equipe, no assunto. E eu achei que foi muita maturidade dele. Entender que... Ir no tempo dele, talvez. Ir no tempo dele e também entender o momento da empresa. Olha, eu tenho um cenário onde as pessoas não sabem o que é RH. Eu tenho um assessor aqui do financeiro que faz a interface ali com a folha. Manda o ponto para assim. Manda o ponto para a contabilidade. Exatamente. Então, quando chegar e falar, veio uma pessoa do RH, a princípio eles vão imaginar que é a mesma coisa ali que a gente já tem, no departamento pessoal. Talvez passe dessa pessoa para essa. Então, até a gente fazer eles entenderem o que é, como vai funcionar, como a gente vai conseguir contribuir, entender também que não é Papai Noel, que a gente não é porque o RH chegou que vai chegar cheio de presente. É uma festa, presente, chocolate, não é disso. Exatamente, o RH não é Papai Noel. É uma construção, mas de repente é mais interessante a gente fazer visitas mais espaçadas para o pessoal acostumar com a sua presença aqui, construir. Você vai conversar um pouco com o líder num dia, um pouco com o líder no outro, a gente vai caminhando para isso. Eu achei muito interessante e de fato faz sentido. A gente percebe que muitas vezes o cliente vem para a gente com uma urgência. Nossa, preciso melhorar isso, preciso melhorar rápido. Só que quando a gente chega, não importa se a gente vai estar lá uma vez por semana, nos 5 dias da semana, a gente empaca na imaturidade natural de uma operação que não tinha RH.
Então, a gente vai começar uma construção. Isso é bem legal quando a gente tem a oportunidade de estar em clientes ou de trazer essa visão para eles de que é, de fato, uma construção, de que é um passo a passo e que se de repente ele não tem uma disponibilidade de tempo, de energia para dedicar aquilo agora, vamos mais devagar. Mas eles, como eu estava falando no começo, não é opcional, precisa fazer. Sim. A gente vai entender o ritmo. Agora eu já tenho outro cenário que não, é agora, preciso urgente, preciso que a gente pense em algo juntos que dê uma alavancada nessa parte de pessoas, e aí já é uma outra estratégia. Então é muito bacana perceber o quanto a gente consegue entender diferentes realidades, entender e atender diferentes realidades. E isso que você falou faz muito sentido, porque assim, o RH, e ele chega, e é importante o pessoal conhecer que assim, chega com método, com processo. Não chega, o Papai Noel chegou, né? E assim, realmente eu acho que isso não está só na cabeça do colaborador. Está na cabeça do empreendedor que não conhece um RH funcionando. Exatamente. Porque ele é diretamente ligado à performance, é diretamente ligado a indicadores, é diretamente ligado ao financeiro. Então, a gente estava conversando até nos bastidores de mais um ponto, que é o seguinte: tem empresários de tudo quanto é tipo. Então, a gente totalmente diferentes, e que tem alguns que falam, não, eu adoro pessoa, e de repente a pessoa é o Papai Noel. E ela tá errando a mão, né? E tem o empresário que é assim, cara, eu só faço, tá bom, eu trato alguém bem se você me prometer que vai me dar mais lucro. Exatamente. Uma coisa assim, também bizarra, mas que acontece porque a pessoa nunca viu a roda redonda fluindo. De outra forma. E ele tendo uma integração melhor, ele tendo um turnover reduzido, ele tendo um processo redondo de treinamento, uma cultura bem implantada. De um processo muito simples, a própria admissão. Algumas pessoas me perguntam, mas para eu mandar uma admissão para o departamento pessoal, com que prazo eu posso mandar para ser feito e a pessoa começar o quanto antes aqui comigo? Olha, nosso prazo legal, 48 horas, mas existe um prazo da Silveira, porque se você me mandar um pouco antes, 48 horas, se me mandar com 3 dias, eu consigo te entregar o kit completo, todos os documentos que você precisa para assinatura, isso aqui. E olha que diferença que vai fazer quando ele chegar aqui na segunda-feira, toda a documentação estar pronta. De repente, tem muitas empresas que ainda não têm um kit boas-vindas, como a gente tem aqui na Silveira, então, mas só a sensação de você chegar num lugar e ter a sensação de que eles estão preparados para te receber. Nossa, muda tudo. De que você é bem-vindo, de que, olha, você chegou para somar no time, vamos juntos, do que, olha, você chegou, mas sua documentação não está pronta ainda, mais tarde eu te chamo para você vir assinar. E aí, lá, daqui uns 2, 3 dias, você faz o cadastro no ponto. Todo o processo é impactado. Então, assim, o prazo, existem prazos legais que a gente precisa respeitar? Com certeza, mas a gente tenta levar o cliente um processo, né, harmônico, qualidade de toda a visão. Uma coisa que eu escuto diariamente é o desafio que está para contratar e reter, né? Fazer com que as pessoas permaneçam na empresa. E a gente sabe, porque um dos nossos valores aqui é o encantamento, a gente sabe quanto o encantamento em todo o processo, na entrada, durante a jornada do colaborador, até mesmo num processo de saída, né? De desligamento, o quanto esse encantamento em cada etapa é importante, quanto faz de diferença. E sabe o que a gente vem falando internamente, né? O encantamento, ele tá no processo, ele precisa estar no processo. Muitas vezes ele é o mais barato do processo. E o pessoal pensa em presentes. Pensa em coisas mirabolantes. Olha, essa moça adora bolsa, eu vou ter que dar uma bolsa para ela de tal. Não é isso. Não é isso. Se o processo tiver, como você relatou, ele redondo, alinhado. Eu tenho uma entrevista pós-início com os colaboradores aqui, que está no nosso processo, que chama Talk com o CEO. Eu realmente paro, e eu acho que com certeza o nosso RH leva essas ideias para os nossos clientes também, todas as ideias que a gente pratica. Cara, você não quer, você não faz parte do processo, você não quer ter um momento com ele para abrir as portas. Recentemente a gente teve também o café com o CEO, que eu fiquei muito chateado porque na agenda eu tinha um cliente no dia, eu não pude participar, eu queria Vão ter outros. Mas são momentos de interação que torna a pessoa, poxa, eu sou importante aqui dentro. Né? E tem um momento de ouvir ali, e eu ouço muito nesse momento. Nossa, como vocês são diferentes, assim, eu nunca tinha passado por uma experiência igual a essa, mesmo passando por grandes empresas, você vê a pessoa em empresas lá, multinacionais,
Cara, eu nunca vi, a gente parece meio que um número. E aí tem gente que fala assim, Fábio, tinha um computador me esperando. Sabe? Sim! Eu falei, mas Né? como Você pensa, assim? poxa, mas o computador, a máquina é o mínimo ali. Pra quem tá no back-office, né, assim... Acontece muito essa. E não é, eu não tô falando assim num tom de crítica, de nossa, a pessoa chega, você não tem nenhum computador para ele. Diferentes realidades Sim, lógico. e de processos. De repente, não é que não tem computador, mas o simples fato do computador estar lá na mesa, Configurado, muitas vezes. configurado. É muito diferente da experiência de alguém que tá chegando e peraí que eu vou ver qual que é essa senha. Aí vai lá no TI e volta. Vai usando a senha do outro lá? Usa a senha aqui do colega. Vai usando a 1, 2, 3, 4? Olha, isso aqui ainda não chegou, mas vai usando o meu por enquanto. De ter ali recursos, né? Recursos de trabalho que faz toda a diferença. A pessoa chegar e tá tudo ali, poxa, eles estavam me esperando. É esse impacto Esse impacto. emocional, Sim. de segurança, que um processo bem feito, bem estabelecido e cumprido, né? Exatamente. Ele faz a diferença. Total. E são essas pequenas coisas em todos os processos dentro do RH. Agora, mais cedo, a gente estava num encontro do PDL, nosso Programa de Desenvolvimento de Líderes, nos orientando sobre como vai acontecer o nosso ciclo de avaliação de desempenho. Olha a diferença do líder estar preparado para o que vai acontecer. Ah, então eu já sei, vai chegar um formulário, eu preciso responder. As meninas, né, vamos falar, você tá puxando sapo, são muito sensacionais, que assim, elas criaram um plantão de avaliação de desempenho. Então, durante o período que a gente estiver respondendo, se a gente tiver dúvidas, elas vão estar atentas para nos responder, porque sabe que está naquela semana em que o líder vai responder a avaliação de desempenho. E eu vou chamar a atenção olhando lá para a câmera do empresário. É isso mesmo, cara. Dá trabalho. Dá. Demanda tempo, demanda qualificação. Energia. Então, aceita que dói menos e busque quem pode te ajudar nesses processos. A gente está aqui, está preparado para isso. Então, existem várias siglas, mas era interessante a gente falar alguns cases aqui. Não falar dos cases agora, mas falar assim, mas espera aí, eu ainda não entendi. O que o RH faz? O que ele vai fazer? Então, assim, dentro dessas siglas mesmo que a gente tem aqui por prática, e o nosso RH realmente, ele dá aula, né? E tem um avanço, né? Uma etapa, assim, tá muito maduro. Sim. Em etapas de tudo que já foi construído, mas são coisas que vão sendo construídas gradativamente, como você falou. Depende da sua urgência. Então, eu vou falar assim, ó, por exemplo, eu começar a responder, olha, se você não tem processo de admissão e não tem processo de demissão, quem pode mandar alguém embora? Então a gente passa por processos mais dolorosos, assim, que empresas básicas com poucas pessoas têm, mas não, já existe a tarefa, mas não existe a regra. Uma coisa que eu acho muito interessante é que dentro do nosso método, um dos pilares que leva mais tempo é o que a gente chama de organizacional, mas nada mais é do que organizar a casa. É onde a gente vai olhar, por exemplo, organograma. Boa. Isso tem definição, mas quem responde para quem? Quem pode mandar a pessoa embora? Como é que você constrói um RH sem organograma? Então, muitas vezes, o cliente vem pra gente, minha dificuldade é contratar. De vocês, de todo mundo. A gente tem vivido um momento desafiador no termo de recrutamento, né? Então, isso é sabido e a gente tem aprendido coisas novas, se atualizado. A maneira como a gente fazia recrutamento e seleção há 5 anos atrás não é a mesma. Os colaboradores, os candidatos estão com outro olhar, com outra preocupação, com outros critérios. A empresa tem que ser atrativa para eles, não só eles atrativos para a empresa. Exatamente. Então, hoje a gente tem se falado sobre marca empregadora, o quanto que a presença, a forma como a empresa se declara, a forma como a empresa conduz ali, tudo baseado em valores. Sim. O quanto que isso impacta e atrai quem está fora. Será que eu me identifico com essa empresa? Eu me vejo numa empresa que valoriza esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Então, o cenário é completamente diferente. Mas quando a gente vai pro jantar, ok, seu problema é a contratação, vem comigo, vamos ver um pouquinho antes. Sim. Quem está fazendo esse processo seletivo hoje? É o próprio líder da área. Sim. Ok, tá. Qual é o conhecimento que essa pessoa tem para isso? Sim.
será que não seria legal a gente deslocar para uma pessoa específica para isso? E aí a gente faz uma etapa com um especialista, com um líder, mas a gente faz um filtro antes. Sim. Até tem um exemplo recente, né? Eu e o time sendo da área de RH, só que a gente tem esse olhar para o cliente e temos o RH interno aqui da Silveira que cuida muito bem de nós. Sim. Estamos com uma vaga para a nossa área. E aí, falando de um profissional, eu comentei com a Arlene, falei, será que a gente pode, se você preferir para agilizar, pode passar ele direto para mim, porque eu já tenho conhecimento de RH para fazer a seleção. Ela não lê, a gente não abre mão da etapa com RH para entender muito do fit cultural, de entender se essa pessoa tem sentido, porque de fato ela tem um olhar muito mais treinado para isso, especificamente para entender qual é o nível ali de compatibilidade do candidato com a Silveira do que eu, porque eu entendo de ali, eu vou entender se o profissional tem o conhecimento que eu preciso, a técnica que eu preciso, um perfil comportamental aderente, mas o meu olhar é outro, o meu foco é dentro da realidade dos clientes, o dela é 100% aqui. E eu falei, realmente, né? Olha eu caindo na minha própria armadilha. Porque acaba sendo uma pressa, né? Exato. A gente tem essa tendência de, não, se a gente cortar esse papo, fica mais rápido, mas fica menos efetivo, né? Então, de fato, quando ela me passou o candidato com a percepção dela, já chega diferente. Tem uma regra geral que fala assim, contrate devagar e demita rápido. Exato. Então, é uma regra que faz muito sentido. Muito. Entre outras, assim, imagina assim, então a gente já falou de um ponto, organograma. Aí a gente veio, por exemplo, para mais processual, políticas. Exato, é o nosso ponto de partida. Instruções de trabalho. É o nosso ponto de partida. Como é que a gente quer definir que a banda vai tocar daí para frente, né? A gente tem hoje um prêmio, a gente tem hoje um benefício. Tá, todo mundo pode receber? Não. Uma pessoa recebe, outro não. Porque na época fazia sentido oferecer para ele, para o outro não. E aí a gente vai trazendo, deixando isso homogêneo, né? Sim. Acessível, estabelecendo políticas. Chamam políticas de RH, né? E, assim, tem política de benefício, tem política de premiação. Então essa construção ela precisa ser feita para a gente começar a olhar, por exemplo, para cargos e salários, para treinamentos. Sim. Então, assim, essa parte inicial, organograma, toda a conformidade dos processos de folha, de para regular, né? Parceiros que a gente tem uma interação muito grande, como saúde, de medicina, saúde do trabalho. A gente precisa entender se o próprio sistema de ponto, se o sistema está funcionando, traz as informações que a gente precisa. A gente teve um cliente recentemente que ele tinha 2 sistemas e ainda assim ele precisava baixar uma planilha e fazer um cálculo manual para mandar aqui pra gente, pro DP, porque nenhum dos 2 calculava certo o que ela precisava. Dava mais trabalho fazer o ponto do que a folha. Dava mais trabalho. E a gente falou, então assim, essa parte de entender a estrutura, fornecedores, entender o que a gente já tem de ação, por exemplo, com relação ao processo trabalhista. A gente tem histórico de processo trabalhista, tem alguma ação que precisa ser feita aqui dentro, que a gente já sabe que precisa ser feita. Essa parte de ajustar a casa, né, arrumar a casa inicial, ela leva bastante tempo, mas ela é extremamente importante. Não dá pra gente começar a fazer coisas mais robustas e ficar ouvindo nos corredores alguns comentários assim, lá, né, tá fazendo tal coisa, tá botando bexiga na parede, mas meu salário tá vindo errado. Sim, exatamente. Né? Porque eu falo assim, não adianta um chocolatinho e você ter um ambiente tóxico. Exato. Então, é muito delicado isso. E é engraçado que, assim, a gente define que de fato tem que ser feito. Ou vai ser uma habilidade do dono, ou vai ser um RH interno. Alguém tem que fazer. Ou alguém tem que fazer. Então a gente criou uma terceira opção. Exato. Que liga para a Silveira e a gente pode fazer. E eu acho que é legal também esse conceito que a gente criou também dentro do BPO. A gente não precisa e não quer um cliente dependente. Exato. Então, a partir do momento que ele sentiu que a casa está bem estruturada, que o mínimo bem feito existe, ele quer contratar alguém mais júnior, mais assistente, a gente prepara essa passada de baixo. Ainda apoia, mentora e treina e apoia na seleção. Então, não é um problema. Eu quero começar com vocês, mas eu quero ter o meu interno. Cara,
que seja claro e transparente, que a gente vai Sim. preparar para isso já, né? Exatamente. Às vezes o cliente fica um pouco com medo, né? Então, Letícia, Parece uma dependência. todo momento, sim, tô pensando em trazer alguém interno mesmo, e eu percebo essa surpresa e falo assim, vamos trazer. Eu dificilmente, olha, eu nem consigo imaginar um cenário onde eu vou falar pra você, não contrata alguém interno. Pra gente, para não cancelar o contrato com a gente. Não faz sentido, né? Iria contra tudo que a gente constrói, porque a gente sabe que existe um processo de construção e existe um processo de manutenção. Aí ele pode entender se essa manutenção vai continuar sendo feita pelo BPO. Uma das coisas que eu gosto de trazer, que para mim é uma das maiores vantagens da terceirização, é você não ter uma dependência. Por quê? Pensando num cenário de empresas menores, é um time de um. É uma pessoa. Sim. É uma pessoa que faz. Se essa é uma pessoa, antigamente eu falava sumia, mas Sim. daí as pessoas falam, não, fala assim, se fulano ganha na loteria. Sim, vai ficar mais positivo. Estão matando o profetizar coisas boas ali na Sim. vida das pessoas, Sim. né? Se o Joãozinho ganha na loteria e ele vai embora, você fica com um buraco gigante na sua operação. E aí é o dono que tem que parar para fazer folha, e aí vai atrasar, e aí o funcionário vai ficar chateado contigo, e aí vira aquela bola de neve. E, Letícia, é importante também o que a gente preza muito assim, cara, você pagou o BPO para elaborar um processo, o processo é seu, não é do BPO. Exato. É seu, tá lá, tá feito, é seu, é bonitinho, talvez você precise, então treina a pessoa para mim que eu não vou ter tempo e nem vou ter habilidade para treinar. Porque o mais difícil até de contabilidade interna, e a gente vê multinacionais clientes nossos aqui tentando há anos montar contabilidade interna. A gente fala assim, cara, o que ele não consegue estruturar a equipe? É difícil. Aí ele vai, cara, fica mais um ano porque eu não consegui, não, tudo bem. Sim. Assim? E outra, eu acho que um dos primeiros clientes nossos do BPO, que foi onde nasceu a ideia, foi um cliente que eu acho que ele me ligou, você não consegue fazer isso para mim? Eu falei, cara, eu já tava pensando nisso. Aí ele falou, não, mas eu contratei um aqui que eu acho que agora vai. E não ia. Eu falei, beleza, então você me liga, né? A gente, até como a gente está super transparente, a gente pilota com você o projeto. Sim. Beleza, passou 6 meses. Ele, cara, não deu certo a pessoa, mas ela me indicou uma pessoa, eu vou tentar. Tá bom. Aí na terceira pessoa ele falou assim, cara, bota alguém seu. Porque ele queria contratar uma RH, mas ele não entendia a disponibilidade que ele ia ter. Então, muitas vezes, que nem esse cliente que você deu um exemplo, vamos toda semana por 4 meses, ou vamos quinzenal por 8, era a realidade do dono também, entendendo que eu consigo te dar uma tarde ou um dia inteiro só em 15 dias. Sim. E eu preciso participar dessa construção. Exato. Eu não vou construir, mas eu preciso, olha, faz sentido, são esses aqui os princípios que você quer seguir. Acho que uma das coisas que é mais legal assim, dentro do nosso formato é, de fato, a consultoria trabalhar junto, fazer junto. A gente vê formatos de consultoria que eu acredito que estaria mais como mentoria, que é mais para o lado de ensinar, ou do simplesmente jogar uma demanda, né? De, olha, precisa montar um material de integração, vamos atualizar, esse é nosso modelo, colar as suas informações e me manda que a gente vai ajustando juntos. Okay. Mas esse juntos é uma coisa muito distante. Sim. É um juntos que aí você manda, aí a pessoa vai ver, depois ela manda de volta, e aí você demorou 6 meses para... O nosso BPO tem a parte do outsourcing também. Exatamente. Então, assim, cara, você quer no projeto ter gestão de benefícios? A gente vai fazer. Exato. Você quer no projeto ter tratamento de ponto? A gente vai. Que é uma dúvida, né? Os clientes perguntam para mim, e essa aí vai para pegar pesado mesmo. Não, Fábio, é o contador que aponta. Eu respondo, quem aponta é relógio. Então, assim, ele está bem configurado, exato. Ele funciona, ele tem aderência à sua atividade. Eu tenho uma máxima que, assim, sistema de ponto é ele que tem que trabalhar para você, né? E quem trata é o chefe do cara que estava na planta de obra lá com ele. Exato. Eu não consigo tratar o ponto de uma pessoa que eu não vejo chegando e indo embora. Eu não sei se estava lá, se não estava, se estava trabalhando. Então, quantas vezes vocês colocaram falta pro cara, tá errado. Aí você vai olhar, cara, mas o ponto ele não foi nesse dia. Não, mas é porque, é verdade, não, ele veio sim, é que ele esqueceu. Falei, então, não tratar o ponto. Exato. Só que o ponto não é tratado pelo DP. Exatamente. O ponto é tratado, ou você vai distribuir no gestor da área, exato. Ou você vai ter uma pessoa de RH para fazer isso. Para fazer isso. E adianta tratar o ponto no final do mês? Não.
Você não vai lembrar. Então, é desmistificando também algumas necessidades, aí até protegendo a nossa classe de contadores, que muitas vezes não se posicionam para falar para o cliente, peraí, eu vou criar o meu RH, o meu DP de RH, o meu departamento de RH, o nosso BPO de RH, e eu vou cobrar mais tanto para fazer isso para você. Porque eu não posso assumir risco daquilo que você não está fazendo. Exato. A lógica, a gente é muito mais romântico, né, por natureza nesse sentido. A gente acredita muito e até todo o impacto que era legal, até a gente falar um pouquinho agora desses nossos clientes, que eu sei, né, e recebo inúmeros elogios dos impactos, né, de relatos de impacto que o BPO de RH já trouxe para alguns clientes. Você pode falar um pouquinho disso? Claro, tem sido muito legal construir tudo isso. A gente brinca que é trocar o pneu com o carro andando, né? O BPO, quando eu entrei, eu estava muito envolvida na operação. Hoje estou num olhar mais de gestão e eu me pergunto constantemente, qual é o nosso diferencial? O que está entregando de valor? O que de fato a gente leva para o cliente que faz ele perceber, nossa, bendita a hora que eu contratei o BPO, olha que eu não estou tendo preocupação mais com isso. E o que eu percebi e o que eu ouço é o acesso que eles têm a profissionais extremamente capacitados, né? A gente leva todo o nosso trabalho com muita seriedade, sabemos a responsabilidade envolvida, como você acabou de comentar. Então, impacto mesmo, que é impacto. E para a Silveira, muitos dos nossos clientes que chegam ao BPO já são clientes da assessoria, dos nossos outros serviços. Sim. E quando eles chegam para o BPO, a gente já tem uma responsabilidade, porque normalmente são clientes que já estão muito satisfeitos com o serviço da Silveira. Senão não ia acrescentar mais. Sim, não iam comprar mais alguma coisa. Não ia comprar mais alguma coisa. Então, a gente sempre tem esse cuidado de pensar que a pessoa que vai lá, que vai visitar, que vai construir junto, que vai estar com o cliente fisicamente, muitas vezes, que é um formato um pouco diferente do que a gente tem. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada e leva consigo muita responsabilidade. Sim. Então, a gente tem um cuidado na preparação do time e até na captação desses profissionais, porque a gente entende toda a responsabilidade envolvida. Sim. Mesmo. Expectativa. Exatamente. E aí, o que eu fui percebendo, né? Até comentei que teve um cliente que um dia falou para mim, Letícia, pela expertise que vocês trazem, o serviço de vocês é barato. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, será que eu tenho que aumentar os valores? Mas, será verdade, que está na hora de subir a régua? Mas não é nem sobre o dinheiro aqui, né? É mais sobre essa sensação dele entender o valor de ter acesso a profissionais que talvez ele não teria. Sim. Porque muitas vezes a realidade da empresa não seria de contratar um coordenador, um gerente logo de cara, com aquele conhecimento muito, né, com uma bagagem. Sim, com anos de histórias, de construção ali. Então ele pensa, estou começando, vou contratar uma pessoa. Até porque também tem esse conflito com o próprio profissional. Sim. Às vezes ele chega numa pessoa com uma bagagem muito grande, chega no cliente de um porte menor. Sem nenhum processo. Sem nenhum processo. Ele fala, imagina, já passei por isso. Já passei por isso na minha vida, vou voltar, né? Então é um trabalho diferenciado e é muito bacana quando o cliente entende isso. Sim. E o principal valor ali do BPO, sem dúvidas, é essa entrega qualificada. Sim. É esse profissional capacitado que está ali com ele, que está construindo, que está contribuindo. E sabe o que eu acho que assim, quando eu falo para o cliente, eu estou também conversando com ele em oportunidades ali que se fala de problemas e a gente está ali tentando buscar uma solução, é mais ou menos uma conta, assim. O cara contrata uma pessoa de RH não dedicada, sem experiência e que vai custar 3x para ficar lá 44 horas semanais. Uhum. Sim. E aí ele nem mapeou a questão de inscrição de cargo, ele não sabe nem as tarefas que faz, aí ele vai começar a tentar desenhar, ele vê que lá emite nota também, que ela vai no banco, aí você fala, pô, peraí, não era isso. Aí você vai olhar o que sobra de RH mesmo, o que sobrava não estava sendo feito. Sim. E aí você fala, cara, peraí, eu pagava 3x, eu vou pagar de repente 4x para uma pessoa que não precise ir lá 44 horas semanais. Talvez ela vá lá uma vez por semana. Sim. Vai lá pontualmente com as coisas prontas.
e vai te dar muito mais solução. Sim, exatamente. E tem, além da nossa equipe mesmo, a pessoa operando, você por trás, tem o Francisco também, que é sócio nosso por trás. Então, hoje no departamento pessoal, assim, somando o BPO com o departamento pessoal, que assim, que não queira todo mundo da área de RH, fora o nosso RH, que são 5 profissionais, entendeu? Talvez aqui bata 50 pessoas de RH que a gente tem. representando aquelas horinhas ali por semana que a pessoa está dentro da empresa. Então, não tem como comparar. Não tem. Mesmo. Não tem, porque o profissional também alocado num único local, né? Lugar, ele está muito limitado àquela realidade. E a gente está fora da caixinha, né? Completamente. A gente já trabalha numa empresa que já é fora da caixinha, né? Nossa mente já é treinada para pensar fora da caixa aqui dentro, né? A gente estava falando antes no processo seletivo que eu fiz, e quando eu comentei a nossa forma de trabalhar, nossa forma de pensar, nossa forma de interpretar as oportunidades quando um cliente vem com um sistema novo, com uma coisa que a gente não costuma fazer, aí o candidato ficou assim, nossa, eu sempre quis uma contabilidade assim. Porque a gente já vive isso, né? De pensar fora da caixa, poxa, de repente uma queixa que o cliente está trazendo pode ser uma oportunidade, a gente pode trazer uma melhoria daí, a gente pode sair um serviço disso. Então a gente já tem essa mentalidade. E pensando toda essa estrutura que você comentou, toda essa galera por trás. Então, são pessoas que hoje eu estou aqui num cliente, amanhã eu estou em outro de outro porte, outro segmento, completamente diferente, mas é muito interessante como as necessidades se conectam. Sim. Eu brinco que tem semana que eu estou muito repetitiva, porque quando a gente está falando de um tema, por exemplo, como liderança, avaliação, feedback, esses temas que são bem recorrentes, eu percebo o quanto que em diferentes segmentos a gente tem as mesmas falas, porque são as ferramentas que funcionam, mas o quanto é diferente aplicar elas em cada realidade. E aí uma coisa que a gente viveu no outro cliente contribui muito, porque a gente vai levar, eu tenho uma empresa de um ramo parecido, eu já percebi que essa estratégia funciona melhor do que a outra. Então esse acesso a um conhecimento mais amplo acelera muito os resultados. Agrega valor. Agrega valor e acelera muito os resultados. E eu vejo muito isso, por exemplo, você como CEO da empresa, ou presidente, diretor, o nome que a pessoa quiser dar para o dono da empresa ali, para o empreendedor, ele fala assim, cara, como é que você cobra um RH que você contratou sem ter noção nenhuma do que é um RH? Exato. Então, qualquer coisa que a pessoa fizer, tá tudo bem, tá ok. Né? Então, qualquer melhora que ela possa fazer, então você ter, de repente, toda a descrição de cargos, que é um processo também que é construído no processo do BPO do RH, todas as políticas, gestão de benefícios, desenho da cultura também organizacional, o próprio recrutamento de seleção, tem outras necessidades e dores ali, que o RH o BPO de RH da Silveira pode te assessorar. E mesmo você tendo um RH. Sim, exatamente. Que seja o brainstorm, uma troca de ideias, entrar para um pontual, olha, minha equipe de RH interna aqui tem 3 pessoas, eu perdi uma que estava no benefício, você pode fazer um outsourcing para mim aqui, uma força por um período. Então, a ideia nossa é ter produtos que abracem o cliente. Exatamente. Isso é muito bacana a dinâmica que a gente tem, as possibilidades que a gente tem. Porque eu mesma, quando comecei a entender esse serviço, pensei, mas então é só para quem não tem RH e aí a gente vai lá e implanta. Mas aos poucos eu fui percebendo o quanto as duas coisas são importantes. A gente tem um olhar para a gestão, é muito legal. Então vamos no macro, vamos pensar no seu organograma, vamos definir missão, visão, valores, vamos ver da onde a gente vai começar, vamos definir qual é a cultura que a gente quer trabalhar aqui, desmembrar isso em metas ao longo do ano, vamos trabalhar no mais estratégico, né? Se a gente fala, beleza, vamos juntos. Mas eu não consigo olhar para isso porque eu perdi uma pessoa da operação e aí eu tô sem alguém para comprar o benefício. É o famoso empresário bombeiro. Exato. Então, assim, achei lindo tudo isso, mas assim, agora eu estava precisando mesmo de alguém que comprasse o benefício lá do meu colaborador, porque eu nem sei como entra, não sei como faz, não sei onde é a plataforma. Um desafio que a gente tem enfrentado agora é muito em relação ao suporte
dos fornecedores de benefícios, de ponto, porque tudo tem caminhado para um suporte automatizado. Sim. E aí o pessoal quem não tem o conhecimento, quem não sabe o caminho, Fica vendido, né? O caminho para conseguir acesso àquele suporte, fica ali. Então, assim, a pessoa saiu, não, eu mesma vou fazer a compra de benefícios esse mês. Aí ela entra na plataforma, ela não consegue fazer alguma coisa. Entra em contato com o suporte e fica travado ali, naquele processo. A gente que vive essa realidade, a gente já sabe, olha, esse canal de suporte responde mais rápido, ou de repente nem precisa do suporte porque a gente já conhece. Então, ganha uma agilidade muito grande por sermos Da área. especialistas, Exatamente. A gente faz isso o dia inteiro. A gente Então, faz são isso várias o dia pessoas que inteiro. fazem isso o dia inteiro. Exatamente, tem clientes que chegam, queria trocar meu sistema de ponto porque tá muito ruim, mas nossa, dá um trabalho. Pra gente já é algo mais simples, Sim. porque já é algo que É a porque gente dá trabalho mesmo, né? Dá trabalho mesmo, mas é um trabalho que a gente já conhece, então a gente consegue fazer de forma mais rápida, mais fácil, e a gente fala, tá, então vamos fechar um projeto de implantação, deixa eu rodando, treino os Sim. seus líderes, treino a sua equipe. E pode ser um projeto começo, meio e fim. Pode A gente ser já um falou assim, cara, projeto pode ser um projeto começo, meio e fim, pode ser um Então, projeto de isso que eu tô outsourcing precisando recorrente. agora. É isso Tá que eu tô tudo precisando. certo, o importante é agregar. Então, o que eu acho muito bacana é, de fato, esse dinamismo, né? Então, a gente pode pensar num projeto de implantação, seguindo os nossos pilares, seguindo os nossos métodos e passando para os macro processos ali dentro do RH, ou a gente pode pensar, de fato, na alocação de mão de obra, Solução amadora ali, de pontual. uma solução que pode ser pontual ou não. Para mim, né, se a pessoa entender, faz sentido eu ter uma parte da minha operação terceirizada. Essa parte de ponto e benefícios, eu não quero ter que pensar se essa pessoa sair, o que eu vou fazer. Eu prefiro ter terceirizado, porque vocês se comprometem em repor o profissional em caso de uma ausência, de algo ali. E eu vou focar minha energia para outras coisas. Sim. Então, isso também é uma oportunidade mas é uma atuação estratégica? Com certeza. Sim, Porque tá muito mais pro estratégico do que pro para o operacional. Exato. Então, ou são tarefas que são operacionais, mas impacto estratégico muito grande, com impacto estratégico muito grande, exatamente. Legal. E era algo que eu jamais imaginava. Mas por que eu vou pagar uma empresa para fazer isso aqui? Se eu posso colocar uma pessoa aqui para fazer, mas quando a gente entende o impacto no todo, uma falta que de repente aquela pessoa faria, o próprio treinamento daquele profissional, o próprio treinamento daquela plataforma que a pessoa já vai chegar conhecendo, nossa, o ganho operacional faz todo sentido. Letícia, o bate-papo está ótimo e o tempo voa. Demais. É mole, é impressionante. E eu queria que você deixasse pra gente uma reflexão ou uma dica, e que seja de fato assim, uma conscientização sobre a importância do RH como um todo. Assim, se você puder deixar aí uma reflexão para quem está nos assistindo, né, para os empresários principalmente, né, se ele não tem, que ele olhe isso com carinho. Como você falou, o RH ele é essencial, né? Ele já, acho que o empresário que está antenado, que está buscando crescer, que está buscando manter até a estrutura que tem, os colaboradores que tem, já percebeu que cuidar de pessoas não é mais opcional, né? Não é opcional, e a gente tem essa demanda de clientes que vêm, preciso crescer, estou empacado e eu estou percebendo que o problema não é no meu produto, o problema não é na operação, meu problema está nas pessoas, eu preciso de um auxílio para avançar quanto a isso. Então, de fato, esse olhar, né? O RH ele deixou de ser um plus, né? E de fato ele é essencial para o crescimento, para a sustentabilidade das empresas. Então, não tem muito que fugir dessa importância. Não tem. E principalmente para as empresas que estão pensando em expandir, crescer, que estão visando, né, se atualizar. Isso é extremamente necessário e importante. Eu sempre reflito no seguinte sentido também. As empresas são formadas por pessoas. São formadas por pessoas. Tem um grande cliente nosso que já fez 2 empresas de bilhão de valor. E falou assim, ninguém vai ser bilionário se não empilhar milionários. Sim. Então, na verdade, o empresário tem que ser apaixonado em gerar oportunidade e desenvolver líderes, porque senão ele não vai para a próxima etapa. E uma coisa que eu ouvi recentemente, que é
Às vezes eu estava no treinamento e a pessoa falou assim, vocês já escutaram as pessoas falarem assim, eu não entendo disso porque eu sou de exatas ou porque eu sou de humanas. Eu trouxe muito link com um profissional de RH, que a gente não tem essa opção. Sim. A gente tem que entender dos processos. E o empresário também não. E o empresário também não. Então, não existe. A gente até que tem que tirar um pouquinho dessa crença do, eu não sou disso, eu não sou de pessoas. Não existe mais essa opção para quem é empreendedor, para quem é empresário. A gente não tem essa opção. E a parte positiva é que você tem parceiros para te apoiar nesse processo. Se não é algo que não é a sua expertise, tudo bem, né? Procure ajuda. Procure os parceiros certos para te levar ao seu objetivo. Então, isso não é mais opcional, né? Exato. Extremamente necessário. Letícia, obrigado. Obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, convite. foi um prazer. E vamos trazer mais informações de RH aí nos próximos meses. Tem muita coisa boa para a gente falar. Aí a gente vai falando mais específico, né? A gente falou aqui do macro do projeto, mas aí a gente volta para falar ou de PDI, ou de PDL, ou de algum dos processos aí que impactam bastante para os empresários, tá? Isso aí. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E foi um bora. prazer. É isso aí. Gente, obrigado. Até a próxima.